para baixo, porque meu computador está aqui, está com minhas notas e também está o YouTube, para você saber se está tudo certinho. E vou estar olhando para cá, para vocês, no Instagram, tá bom? Então, lembrando que essa live eu vou falar sobre como que eu iniciei na assistência pessoal, na assessoria pessoal. Eu sempre vou falar assistência pessoal, assessoria pessoal, tá? Porque eu uso os dois termos. Inicialmente, eu sempre falava assistência pessoal. Eu comecei a falar mais assessoria pessoal, porque esse termo de assistência pessoal tem sido muito utilizado pelos robôs do Google, né? Alexa. E aí eu decidi mudar, falar mais assessoria pessoal, porque acho que no futuro isso vai ficar um pouco confuso, tá? Então, sempre que eu falar assessoria pessoal, assistência pessoal é a mesma coisa, tá? Então tá chegando pessoal, boa noite, pessoal. Para quem for entrando na live aqui no YouTube, no Instagram, vai me falando de onde que você é, se você já atua como assistente virtual. Se você está iniciando agora, está começando a ter interesse nessa profissão de assessoria pessoal. Oi, Silvia. Prazer, Silvia. Tudo bem? Gente, é difícil ficar usando duas telas ao mesmo tempo para transmitir o vídeo. Primeira vez que eu tô fazendo uma live em 2 lugares ao mesmo tempo, então tem que equilibrar a câmera aqui, porque para ficar centralizada no meu rosto, eu tenho que olhar para os 2 lugares para ver se não tá saindo, né, o foco da imagem. Mas vamos lá então, né, gente? Vamos iniciar a live. A Silvia é de Pelotas, Rio Grande do Sul. Adoro Rio Grande do Sul, Silvia. Então vamos lá, eu vou começar por quem sou eu, porque eu não sei se todo mundo que tá aqui me conhece, né? Se o pessoal do YouTube me conhece, se quem chegou agora, chegou muita gente no perfil, né, aqui no Instagram nesses últimos dias, então não sei se todo mundo me conhece, tá? Então vou começar me apresentando. Meu nome é Raquel, eu trabalho com assistência virtual, assessoria pessoal, assessoria executiva já há 9 anos, tá? Então eu já atuei em diversas áreas, além de outras áreas dentro da assistência virtual. Hoje eu tenho uma empresa nesse ramo, tá? E a gente atende todas essas áreas que eu falei, a gente atende hoje na minha empresa, assessoria pessoal, né, que é assistência pessoal, assessoria executiva, tá? Que é o mesmo secretariado executivo, eu também chamo de assessoria executiva. Atendemos secretariado remoto, é uma outra área nossa de atuação. Controle financeiro também a gente faz, tá? E outras áreas, outros processos pequenos. Então, hoje eu tenho uma empresa que atua nessa área, tem um time que trabalha comigo, tá? Hoje são 6 pessoas dentro da minha empresa. E eu também, né, atuo também trabalhando aqui no Instagram, mentorando pessoas, né, eu tenho os cursos, além da mentoria, né, que a gente vai abrir as vagas na semana que vem, eu também tenho um curso, né, que é o Carreira Virtual, que é para iniciantes na área da assistência virtual, tá? E então é basicamente isso que eu faço e quem eu sou profissionalmente. Então vamos entrar agora na história, né? Então, antes de eu começar a história em si, de como que eu entrei para assessoria pessoal, eu tenho que falar um pouco da assistência virtual, né? Porque foi a base, tá? Eu não iniciei direto na assessoria pessoal. Acho que naquela época nem existia ainda, não se falava sobre isso, tá? Quando eu iniciei, quando eu comecei a trabalhar no digital. Na verdade, quando eu entrei, né, para trabalhar no digital, nem se falava de assistência virtual, para vocês terem uma ideia. Alguma coisa que tinha sobre isso era lá fora, né? Então você tinha que pesquisar em inglês. Na época eu não falava inglês também. Então eu comecei pegando alguns trabalhos sem nem saber, né, o que eu fazia, tá? Então eu morava numa cidade muito pequena, no interior do Ceará, tá? Para quem não me conhece. E eu morava lá e não tinha oportunidades, né, de trabalho. Tinha algumas, mas tipo, pagava muito mal, era muito difícil conseguir um emprego. E foi aí que surgiu o meu interesse por trabalhar online, né, nessa época. Eu vou tentar encurtar essa parte da história e tentar ir para a assessoria pessoal, tá? Mas eu preciso dar esse contexto para vocês vocês entendam como que eu entrei nessa área do digital, né? Que eu acho que é super importante dar esse contexto. Então, eu não tinha ainda o conhecimento da assessoria pessoal, nem mesmo da assistência virtual. Então, eu comecei fazendo alguns trabalhos nesse site de freela, né? Porque eu conheci primeiro o Upwork, depois o Workana, que todos esses são plataformas de freela. Eu falo bastante disso aqui, quem está aqui mais tempo já sabe. E aí comecei fazendo alguns trabalhos de assistente virtual mesmo, eram algumas coisas pontuais, pegava um trabalho, pegava outro, tá? O primeiro trabalho que eu peguei, assim, maior, que foi, né, uma coisa recorrente, todos os meses eu tinha, foi de suporte, tá? Que é uma das áreas também de atuação da assistência virtual, foi de suporte. E eu fazia suporte de um curso online, então a pessoa tinha um curso e eu fazia a parte do suporte, a parte de entrar em contato também, na época de vendas, eram coisas assim. Esse foi o primeiro trabalho maior que eu tive, né, como assistente virtual, nessa época eu ainda era assistente virtual. E foi nessa época que eu comecei a descobrir que a assistência virtual era um trabalho. Então, aí eu comecei a me importar como assistente virtual, porque antes não tinha o nome, eu simplesmente falava que eu era freelancer.
Era esse o termo que eu usava antes, tá? Antes de eu descobrir que a assistência virtual era realmente uma área que isso existia, que era algo real. E eu comecei a pesquisar algumas coisas lá fora, fui entendendo. Nessa época também começou a se falar disso aqui no Brasil, né, assistência virtual. E, enfim, e aí eu comecei a me importar como assistente virtual. Então, durante muito tempo eu atuei como assistente virtual, tá? Fazendo trabalhos fixos, recorrentes. Eu tinha, né, vários clientes, eu tinha quase até minha agenda cheia nessa época, até que surgiu um cliente nesse site de freelancer, que foi no Orkana, tá? Foi um dos sites que eu mais cresci, assim, profissionalmente lá dentro. E apareceu um cliente, e aí ele tinha uma demanda que era um pouco diferente do que eu fazia normalmente. Então, ele falou que tinha algumas tarefas que eram de suporte pessoal. Aí ele mandou até mensagem no Facebook, mandou dentro do site, ele mandou direto para mim. Ele não criou uma proposta, né, para todo mundo, porque ele viu meu perfil. Eu tinha um perfil bem bom nessa época, porque eu já tinha tido muitos clientes lá dentro, então eu tinha muitas avaliações. E aí ele viu meu perfil, se interessou e falou: Raquel, eu tenho, né, um trabalho assim, assim. E aí explicou que ele precisava de alguém que fizesse reserva de passagem, de hospedagem para ele, né? Ele tinha uma família, então eles viajavam bastante. Ele queria que marcasse médico, eles tinham acabado de nascer, acho que a filha dele ou o filho estava recém-nascido, então eles queriam alguém que marcasse médico, né, consulta no pediatra, exame, essas coisas, agendar exame. E coisas do dia a dia, fazer compra de passagem, pagar conta, compra online, tudo, né, tudo nesse quesito pessoal. E aí, na época, eu fiquei meio assim, porque era uma coisa totalmente nova, né? Quando ele falou, eu falei, sério que alguém vai me pagar pra fazer isso? Porque são coisas que eu já faço, né? Eu já fazia esse tipo de coisa pra mim, pro meu marido, por exemplo. Quando a gente ia viajar, era eu que escolhia o hotel, eu olhava tudo. E era uma coisa que eu adorava fazer. Eu ainda amo fazer isso, eu mesmo gosto de fazer. Então, eu que olhava as passagens, né? Eu que ligava para marcar um médico quando precisava, eu que orçava um produto, orçava algum serviço. Então, eram coisas que eu já fazia, né, no meu dia a dia. E aí, quando ele falou isso, eu fiquei tipo. Aí ele perguntou se eu topava fazer e perguntou se eu já tinha alguma experiência. Eu falei: olha, eu não tenho experiência, né? Porque eu não tenho experiência profissional nisso, porque eu nunca atuei, né, fazendo isso para ninguém. Mas são coisas que eu faço no meu dia a dia, são coisas que eu adoro fazer. Então, eu topo, se fizer sentido para você, né, mesmo sem eu ter essa experiência profissional, eu topo. E aí o cliente, né, topou, a gente começou, e aí eram algumas horas por mês, tá, que eu trabalhava. Como eu também não sabia a forma de cobrar isso, né, eu tinha o meu preço por hora como assistente virtual, tá, já nessa época, então eu já cobrava por hora. E aí eu cobrei o mesmo valor que eu cobrava por hora como assistente virtual. E a gente fechou ali, em média, não era bem um pacote, mas tinha um mínimo. Assim, ele me deu uma ideia de quantas horas ele ia precisar. Ele também não sabia, porque ninguém sabia na prática como é que ia ser. Era novo para ele, era novo para mim, né? E aí eu acho que foi mais ou menos umas 10 horas por mês, 10 a 15 horas por mês que eu gastava nas tarefas dele, tá? Então, às vezes era preparar uma surpresa para a esposa dele, né? Às vezes era aniversário de casamento, ou aniversário da filha dele. Ele queria comprar um bolinho, fazer uma festinha. Era marcar médico, era reservar hotel, eu fazia muito esse tipo de tarefa. E esse foi o meu primeiro contato, né, com assistência pessoal em si. Então, foi algo totalmente novo, porque por mais que eu já fizesse essas tarefas, né, para mim, eu nunca tinha feito para outra pessoa, né? Eu fazia para mim, para o meu marido, para minha família, mas eu nunca tinha feito para uma outra pessoa. É outra coisa, né? Então é diferente. Claro que quando você já tem essa habilidade, é uma coisa que você já faz, fica mais fácil, né? É mais simples, você já está familiarizado com aquilo ali. Eu sempre gostei muito de pesquisar, de comparar as coisas, então eu já sabia onde achar, por exemplo, os preços mais baratos, eu já sabia, já tinha já o meu jeito de pesquisar e de fazer comparação de preço, então isso ajudava bastante, né? Já tinha uma certa organização, né? O que a gente precisa ter também, então a gente precisa, por exemplo, saber planilhar as coisas, precisa saber enviar isso pelo fato de eu já ter trabalhado como assistente virtual, eu já tinha, né, essa experiência, essa forma de fazer as coisas, tá? Esqueci de trazer água, minha garganta tá seca. Mas vou continuar. A Aline maravilhosa também. Tô vendo quem que tá aqui, gente. Só enquanto eu dou uma respirada. Quando eu falo, minha garganta vai ficando seca. E aí eu vou ficando rouca, mas vamos continuar. Mas enfim, foi essa a minha primeira experiência que eu tive, né? E aí, já falando de desafios, tá? Um dos primeiros desafios e maiores foi justamente esse: fazer algo para alguém que não era eu, que não era meu marido, porque é outra responsabilidade, né, gente? Uma coisa é você, por exemplo, comprar passagem aérea para você, é você reservar um voo para você, é você fazer coisas para você. Outra coisa é você começar a fazer isso para outra pessoa, porque você tem acesso a dados de outra pessoa, tá? Então, por exemplo, no primeiro mês, esse cliente já me deu acesso ao cartão de crédito dele, às contas bancárias. Então, para mim, eu fiquei, tipo, muito, assim,
esse foi o primeiro desafio, foi eu confiar em mim mesma para executar aquelas tarefas. E esse é inclusive um dos principais desafios que eu falo, né, para assistentes pessoais, que é a gente acreditar na gente mesma, é a gente passar essa barreira da falta de confiança, do medo, né? A gente tem muita insegurança no início, e é normal, né? Eu sempre falo para as minhas mentorandas, é normal essa insegurança, esse medo, inclusive ele tem que existir, porque é ele que previne da gente, né, cometer erros, mas a gente precisa aprender a controlar ele, tá? Então esse foi um dos meus primeiros desafios, foi aprender a controlar, né, essa ansiedade, essa insegurança que eu tinha, porque era tudo novo para mim. Então eu já tinha acesso ao cartão tudo de crédito do cliente, aos dados dele, né? Ele já me colocou também em contato com a esposa dele, que também pedia tarefas, tá? E aí só para explicar como que funcionava isso na prática, a gente tinha um grupo no WhatsApp, inclusive assim, esse cliente, né, ele foi o meu primeiro cliente nessa área de assistência pessoal, e foi uma das pessoas assim mais importantes da minha carreira, né, profissional, porque ele foi um anjo, assim, vocês não têm ideia. Depois dele, ele que indicou todos os meus outros clientes. Até hoje eu recebo cliente que vem de indicação dele ou que de alguma forma estava na mesma teia ali no mesmo network, né? E ele me indicou vários outros clientes. Ele meio que me ajudou assim a construir o negócio mesmo, porque era algo muito novo para mim, né? Não tinha nenhuma referência. É muito difícil você construir algo quando você não tem referência nenhuma. Então, assim, eu não tinha referência, nem aqui, nem lá fora, não tinha referência sobre isso, sobre assistência pessoal. Até hoje, não tem, assim, é muito difícil você pesquisar sobre assistência pessoal. Eu acho que uma das únicas pessoas que fala sobre isso daqui, claro, né, pode ser que tenha outras pessoas, mas provavelmente sou eu. Conheço pouca gente que fala sobre assistência pessoal especificamente aqui, tá? E até lá fora mesmo tem muito pouco conteúdo sobre isso, pouquíssimo. Então era difícil, né? Eu saber como fazer, saber, por exemplo, até depois, porque no início eu comecei a precificar como uma assistente virtual, mas depois eu tive que mudar, né, a precificação, porque era outro tipo de serviço, a demanda começou a aumentar, então tive um momento que eu tive que mudar os meus preços, né, o preço que eu cobrava por hora, começar a trabalhar mais com pacote do que com horas avulsas. Isso tudo foi um processo difícil, né, e os meus clientes do início me ajudaram bastante, então assim, eu tive acho que uns 3 clientes ali no início, que todos foram indicação desse meu primeiro cliente, que me ajudaram muito. Então, eles me ajudaram a meio que construir, estruturar, porque eles eram todos empreendedores, né, diretores, tinham muita experiência com empreender. Então, eles me ajudaram nessa parte de empreender, porque desde o início eu tinha muito claro que eu não queria só, na verdade, desde o início não, minto. Mas chegou um momento que eu comecei a ter a noção de que eu não queria só, né, só oferecer o serviço, só eu mesmo atendendo, mas eu queria realmente ter uma empresa e escalar, tá? Então, mas essa foi uma escolha que eu fiz, né, de escalar. Não é para todo mundo, tá? Porque é um serviço, então é algo bem complexo, né? A maioria das pessoas vão preferir prestar o serviço, só elas mesmo. Mas eu decidi que eu queria realmente escalar, então foi um desafio a mais, né? Nesse momento, quando eu decidi que eu queria escalar. Elô, tá me perguntando quanto tempo que eu trabalhei com esse cliente. Nossa, a gente tem que ter cuidado para não baixar muito a câmera aqui do YouTube. Quanto tempo que eu trabalhei com esse cliente? Nossa, foi muito tempo. Deixa eu ver. Acho que desde que ele me contratou, eu acho que ele deve ter ficado uns 3 anos comigo. Depois ele saiu, mas até hoje a gente continua amigo, sempre se fala, sempre. Enfim, até depois que ele saiu, ele continua me ajudando, tá? E até hoje a gente se fala, a gente continua amigo. Mas ele ficou uns 3 anos comigo. Eu tenho clientes que estão comigo desde o início até hoje. E alguns clientes entraram, saíram, é normal, é o ciclo, tá, gente? A Silvia, incrível sua trajetória. Obrigada, Silvia. Deixa eu ver se aqui no YouTube tá tudo certo, gente, porque eu fico baixando a câmera. Tá, acho que tudo certinho. Espero que o pessoal do YouTube esteja me ouvindo, porque eu não testei o áudio, então não sei se tá saindo. Deixa eu ver se tem mais algum outro comentário que eu perdi. Arícia, obrigada, Arícia. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, podem ir mandando aqui, tá bom? Deixa eu voltar aqui para as minhas notas, ver onde que eu parei. Tá. E voltando um pouco mais aí, né, para quem caiu aqui de paraquedas ou para quem ainda não está muito familiarizado com a profissão de assessoria pessoal ou assistência pessoal, né, e a diferença disso para uma assistente virtual é que a assistente virtual é uma profissão mais generalista, até uma profissão que abrange várias outras áreas. Então, por exemplo, eu tenho meu curso sobre assistência virtual, lá dentro eu falo de todas as áreas que uma assistente virtual pode atuar, né? Então, a gente pode atuar, por exemplo, no secretariado remoto, no atendimento ao cliente, na assessoria pessoal, enfim, tem diversas
diversas áreas que uma assistente virtual pode atuar. Só que ela atua em todas, tá? Ela pode atuar num pouquinho, depois em outra, ela não se especializa em uma específica, tá? Então, por exemplo, uma assistente virtual pode decidir se especializar em secretariado remoto, né? Secretariado remoto para médicos, por exemplo. E ainda tem a especialização da especialização, que é quando você começa a nichar. Tipo, eu sou secretária remota, só quero atender médicos. Isso é a especialização da especialização. Né, a assessoria pessoal é justamente uma especialização. Então, um assistente virtual que deseja se especializar e focar em uma área, ele pode escolher a assessoria pessoal, tá? E por que se especializar? Eu recomendo muito que você se especialize em algum momento. Você pode escolher ficar só na assistência virtual? Pode. Normalmente, a maioria das pessoas começam na assistência virtual, é bem comum, tá? Porque muitas pessoas não têm contato com a assessoria pessoal, não conhecem e acabam só conhecendo na prática, né? Vocês estão tendo a oportunidade de conhecer já a assessoria pessoal e vocês podem já iniciar na assessoria pessoal. Mas, né, para alguém que é assistente virtual hoje e está pensando, será que eu escolho isso? Primeiro, você tem que gostar, você tem que se identificar com o tipo de tarefas, então, o tipo de tarefas que eu falei aqui, com o propósito da profissão, tá? Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Você tem que se identificar com isso, esse é o primeiro passo. Se você se identifica, se você gosta, já é um primeiro sinal de que talvez você deveria se especializar nisso, tá? Um outro motivo para se especializar é remuneração, tá? Então, a assessoria pessoal, assim como outras áreas, na verdade, quando você escolhe especializar em alguma coisa, você vira um especialista naquilo, né? Obviamente. Então, você entende mais sobre aquilo, você vai mais a fundo sobre aquilo, você tem muito mais bagagem, mais conhecimento, e, obviamente, você pode cobrar mais caro por aquilo. Você pode e deve cobrar mais caro por aquilo, tá? Então, esse é um dos motivos também para escolher uma área de especialização, tá bom? E a profissão, né, da assessoria pessoal, falando agora, né, entrando na profissão em si, a profissão da assessoria pessoal, gente, tem o objetivo de quê? De prover mais tempo para o cliente, tá? Então, a gente tira do cliente todas aquelas burocracias, aquelas coisas que ele faz no dia a dia, e a gente dá mais tempo livre para ele. Além disso, a gente também tem o papel de manter a vida do cliente mais organizada, tá? De ajudar ele em busca dos objetivos dele. Esse é um papel nosso. A gente faz com que o cliente ele fique mais responsável pelas tarefas que ele tem. Na verdade, a gente é uma pessoa a mais para adicionar responsabilidade sobre aquilo. Então, por exemplo, às vezes o cliente ele tem um sonho, um objetivo, uma coisa que ele quer fazer, só que ele fica adiando aquilo. Ou então, por exemplo, às vezes ele tem que consertar, ele tá com, sei lá, com a máquina, com alguma coisa na casa dele quebrada, tá? Alguma coisa que não é essencial, mas é uma coisa que incomoda, sei lá, tipo a televisão dele tá quebrada e todos os dias ele dá vontade de assistir, ele não assiste porque tá quebrada, só que ele fica enrolando aquilo, porque ele tem várias outras coisas para fazer. E aí a gente entra o quê? Indo lá e ajudando ele, executando isso. Então, o que eu vou fazer para ele? Eu vou achar alguém que conserte a televisão dele, vou agendar essa pessoa para ir na casa dele, buscar, levar. A gente facilita todo o processo. Então, a gente consegue destravar muita coisa que está travada na vida do cliente, tá? Esse é o nosso papel. Destravar, dar mais tempo para o cliente, ajudar ele a atingir objetivos. Enfim, a gente tem diversos papéis, mas esses são os principais. A Michelle perguntou como prospectar clientes. Michelle, existem diversas formas, eu não vou entrar muito a fundo disso aqui hoje, mas existem diversas formas, tá? Desde usar os sites de freela, tá? Que é uma das formas, não de prospectar ativamente, mas é uma das formas de... Lá tem muita opção de trabalho, inclusive, né, como eu falei, o meu primeiro trabalho de assistente pessoal foi por lá, e vários da assessoria virtual também, né, da assistência virtual também foram por lá. Mas LinkedIn é uma excelente plataforma, tá? Primeiro, assim, para a gente saber onde prospectar, a gente tem que saber quem é nosso público. Então, eu sempre falo muito isso, a gente tem que saber, até dentro da assessoria pessoal, tá? Você deve, na verdade, escolher qual é o seu público, quem você quer trabalhar. Então, por exemplo, se eu quero ser assessora pessoal de médicos, né, ou se eu quero ser assessora de CEOs e diretores de empresas, são públicos diferentes. Eu tenho que ir para canais diferentes, tá? Então, o como prospectar, o onde prospectar vai depender muito de quem é o seu público. E a prospecção da assessoria pessoal em si, ela tem que ser uma prospecção mais leve. Você não pode simplesmente chegar, por exemplo, no direct do médico e mandar mensagem, olha, eu sou assessora pessoal né, e fazer ali a sua venda. Não é tão simples assim, tá? Tem que ter toda uma prospecção que tem que vir muito antes, tá? A gente vai fazendo contato com o cliente antes. Tem todo um processo, não pode ser uma prospecção fria, só de mandar e-mail para o cliente já prospectar direto. Enfim, existem diversas estratégias, tá, para prospecção, e elas são um pouquinho complexas de explicar, mas a prática em si é simples. E uma coisa importante de falar é que prospecção não é só a gente abrir aqui um canal no Instagram, né, que a maioria das pessoas tendem a pensar que é isso, abrir um canal no Instagram e começar a falar sobre, né, assessoria pessoal, que aí os clientes vão milagrosamente cair, e não é assim. Na verdade, eu sempre falo que o Instagram, muitas vezes, principalmente para assessoria pessoal, nem é o caminho certo, tá? É legal ter um perfil, ter
ter um perfil como um portfólio, tá? Para o cliente, se ele entrar, ele entender o que você faz, mas criar conteúdo aqui em massa, né, para assessoria pessoal, a não ser que você queira falar sobre isso para outras assistentes, não é uma estratégia muito boa. Estou só falando isso porque eu vejo que muita gente faz isso. E acaba, perca de tempo, tá? Na maioria das vezes. Então, se você quer criar conteúdo, né, nessa área da assessoria pessoal para conquistar clientes, vai para o LinkedIn, que é muito melhor. Tá, então vamos falar um pouquinho mais dos desafios, né? Então, como eu falei, um dos maiores desafios para mim foi esse, foi vencer essa barreira da insegurança, né, que eu tinha no início. Então, foi algo que demorou um tempinho, mas eu consegui vencer, e isso é com o dia a dia, né? Eu também comecei a aprender muito sobre inteligência emocional, foi algo que me ajudou, tá? Para isso. Que mais que eu tive de desafio? Essa questão da responsabilidade também, né, de ter acesso a vários dados do cliente. Então, eu percebi que eu tinha que ter muito mais cuidado com a minha segurança, então eu comecei a tomar cuidados adicionais para isso, tá? Então, sempre ter um antivírus instalado, não compartilhar minha máquina, meu computador com ninguém, não abrir minha máquina em outros lugares, tá? Ter um lugar específico para salvar a senha, dados de clientes que eram confidenciais, então eu passei a ter muito mais cuidado com isso. Eu também tive um desafio, né, que eu mencionei aqui mais para trás, mas que teve um momento da minha carreira que eu tive que aumentar, né, os valores que eu cobrava. Então, esse foi um dos maiores desafios ali, que foi quando eu estava fazendo a transição de pessoa para empresa, né? Na verdade, eu já era empresa, eu era MEI, mas eu estava, né, formando um time. Então, eu tive que alterar os meus preços e foi um dos maiores desafios, porque foi bem difícil, né? Eu basicamente, acho que cobrei, não sei, 4 ou 5 vezes mais do que os clientes, né, pagavam, e os meus clientes eram todos recorrentes, tá, gente? Eles, né, me pagavam todos os meses. E foi uma mudança bem difícil, porque eu tava com medo de perder todos os clientes, basicamente, né? Eu poderia perder, imagina, você chegar e falar que vai cobrar 4, 5 vezes a mais, é bem difícil. Então foi uma dessas mais difíceis, assim, mais que eu passei com tranquilidade. E foi boa até para entender o valor do serviço, né? E para ver que realmente era uma coisa que interessava os clientes, que eles estavam dispostos a pagar, né, bem mais caro por aquilo do que ficar sem o serviço. Então foi uma fase importante. Deixa eu ver se tem mais algum outro aqui. Aprender a lidar com o cliente também foi um desafio, tá? Porque a gente está lidando com pessoas, né? E a assessoria pessoal é um trabalho muito delicado. Então, você tem que entender das particularidades de cada cliente. A gente tem que entender que cada cliente é diferente, que a forma de comunicar com cada cliente tem que ser diferente. A gente não pode tratar todo mundo como igual. Então, assim, foi um desafio para mim entender isso, né? E levou um tempo até eu entender que, por exemplo, muitas vezes não é sobre você, não é sobre o trabalho que você está fazendo, às vezes é o jeito do cliente, tá? Às vezes, então a gente tem que adaptar o nosso trabalho para cada cliente, a gente tem que entender que muitas vezes o trabalho, nem sempre o cliente ele vai reconhecer o que você fez, então você tem que aprender também a se reconhecer e a ficar feliz com o resultado do seu trabalho, mesmo que o cliente não esteja lá para te agradecer, para dizer que foi muito bom. Então tive que aprender a. Eu esqueci a palavra, me fugiu a palavra, mas enfim, esqueci a palavra, mas é quando a gente tem que aprender. Opa. Travou, né, gente? Voltou? A live deu uma travada. Bom, espero que tenha voltado. Me falem aí se vocês não estiverem me ouvindo ou se tiver qualquer problema de conexão. Deu uma travada na minha internet. E, né, um dos últimos desafios foi que a empresa começou a crescer muito, muito rápido, né, depois que eu virei empresa e tinha já um time trabalhando comigo, a gente começou a crescer muito rápido, e aí eu tinha muita dificuldade de encontrar gente para trabalhar comigo, gente para formar a minha equipe. Então, assim, eu contratei muita gente que não dava certo, que não tinha perfil, a maioria das pessoas eu tinha que treinar, eu passava meses treinando, tipo, quando chegava na hora, né, na prática, a pessoa não se adaptava. Então, assim, demorou muito tempo até eu entender como criar um formato de treinamento que funcionasse, né, para essas pessoas e saber onde encontrar essas pessoas. E a melhor forma que eu encontrei foi dentro da mentoria, foi criando uma mentoria, né, criando um treinamento para isso, né, que tem tudo compilado em como se tornar uma assessora pessoal. Então, lá tem conhecimento, né, de 8, 9 anos meu, e foi lá que eu encontrei a melhor forma de encontrar pessoas, porque a pessoa passa pela mentoria, né, e já vem pronta. Então, na última mentoria que a gente teve, 2 das pessoas, né, que participaram da mentoria foram contratadas para o meu time, inclusive, e para mim foi a maior prova de que realmente, né, funciona. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Tá, estão falando que estão me ouvindo. Ok, teve alguma pergunta aqui. Ah, tá, Arícia tá me perguntando como precificar o trabalho. Arícia, a gente vai falar isso mais
para frente, não necessariamente como precificar o trabalho, tá? Porque precificação é algo muito complexo, então não é algo que eu consigo ensinar numa live. Isso vai estar dentro da mentoria. São várias aulas para a gente poder trabalhar a precificação. Como eu falei, depende muito, por exemplo, de quem é o cliente, do tipo de tarefas que você vai, né? Do pacote de tarefas que você vai oferecer, do seu nível de experiência. Enfim, tem várias viés, vários pontos que a gente tem que observar antes de precificar o serviço, tá? Mas a gente vai falar numa próxima live. Deixa eu ver quando que é a próxima live. Deixa eu só ver qual que é o tema da próxima live, se é essa que a gente vai falar. Não, vai ser mais para o restante da semana. Amanhã eu falo qual que vai ser o dia, tá? Que a gente vai falar sobre como viver de assistência pessoal. E eu vou dar algumas ideias de preço, não de precificação, tá? Não vou ensinar como precificar aqui, como eu falei, é muito complexo para ensinar aqui numa live. Mas eu vou dar uma ideia para vocês de como que é possível viver, tá? Da assessoria pessoal, de como que dá para trabalhar com pacotes e ter uma renda recorrente, por exemplo. Então vocês vão aprender isso numa próxima live que vai vir essa semana, tá bom? Gente, mais alguém tem dúvidas? Dúvidas? Pessoal do YouTube, vocês têm alguma dúvida? Se tiverem, podem deixar aqui no chat. E aí amanhã, gente, a gente vai ter outra live, tá? Amanhã eu vou falar sobre o que faz uma assessora pessoal, então a gente vai entrar nas tarefas mais a fundo, tá? Então isso que eu falei aqui, que eu citei dessas tarefas, são só algumas delas. Tem muita coisa que uma assessora pessoal pode fazer e vou entrar um pouquinho mais em detalhes, né, do que envolve essas tarefas, enfim, vocês vão ficar surpresas com algumas delas. A gente vai ver exemplos práticos, tá? Inclusive, vou citar alguns exemplos de tarefas que a gente já teve aqui, né, na empresa, de coisas que sempre surgem, de coisas fora do comum também que surgem pra gente. Vou dar alguns exemplos para vocês. Vai ser bem legal a live de amanhã, não percam. E para quem viu a live, né, para quem está assistindo aqui a live, depois que finalizar essa live, vai ficar gravada, vai pro IGTV, vai ficar gravada provavelmente até semana que vem. Depois eu devo tirar do perfil e depois eu vou deixar essa live só dentro da mentoria, tá? Mas por enquanto ela vai ficar gravada, até semana que vem vocês conseguem assistir. E eu vou pedir para quem assistiu depois, vai lá na live, deixa um comentário, que isso ajuda a live a chegar em outras pessoas. Se tem alguém que você conhece também que tem interesse por essa profissão, ou que já atua na assistência virtual, ou que gosta, né, dessa profissão, envia também o vídeo para essa pessoa. Pode ajudar, enfim, pode ser uma profissão, talvez mesmo que ela não conheça, pode ser algo novo, né, que interesse ela. Afinal, essas tarefas, esse tipo de tarefa, é muito comum que a maioria das pessoas, né, já tenha algum contato e pensar que é possível ganhar dinheiro fazendo isso, brilha os olhos, né, na maioria das pessoas. Ok. Deixa eu ver aqui no YouTube. Bom, gente, então eu vou finalizar a live por hoje. Acho que eu cobri todos os pontos aqui, né? Numa outra live depois, não essa semana, mas depois eu posso contar um pouco mais a fundo, né, a minha história lá do início, tá? Aqui eu fiz um resumo, porque é muito longo, senão eu ia passar 1 hora falando só da minha história. Mas depois, numa outra live, eu posso contar com mais detalhes desde o inicinho da história, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de compartilhar a live, depois, né, deixem um comentário lá para ajudar a entrega. E muito obrigada pela participação de vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente. Vejo vocês amanhã na próxima live. Tchau, tchau, gente, pessoal do YouTube. Vejo vocês amanhã na próxima live, tá bom? Amanhã a gente vai falar sobre as tarefas, o que uma assessora pessoal executa no dia a dia. Vai ser o mesmo horário, às 19 horas, tá bom? Então, espero vocês amanhã. Tchau, tchau.